Um quarto de século ao lado do Internacional. Hoje, um dos jornalistas que mais acompanha o time do povo, o clube do povo, estará aqui para contar algumas das histórias que ele compartilhou no seu primeiro livro. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Recebendo hoje aqui no Poder RS, meu amigo, grande jornalista colorado. Posso falar que é colorado? Fabrício Falkowski. Isento. Me mantenho isento, Orestes. Isento, viu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar na câmera fechada aqui. Esse livro, que é segundo o editor do Correio do Povo, editor de esportes, Hiltor Mombach, é um divisor de águas na história do Internacional. Porque eu acho que conta com maestria aqui os últimos 25 anos do Internacional, que tu acompanhou como testemunho ocular, né? Acompanhou todos os momentos do Inter, Fabrício. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado pelo convite, Orestes. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, falar desse livro aí, também falar sobre a história do Inter, enfim, estou aí à disposição para conversar sobre esses assuntos aí que a gente gosta tanto, e sobre jornalismo também, sobre jornalismo. Porque o livro também é importante. O livro trata sobre jornalismo, né? Ele não só da evolução do jornalismo, tecnológica e da forma como o jornalista acompanha o dia a dia do clube, que mudou muito ao longo de 25 anos. Quando eu entrei, praticamente eu entrava dentro do vestiário, né, depois dos jogos, e hoje em dia quase tu não entra mais no CT nem em dia de treino, né? É verdade. Então essa evolução tecnológica também do dia a dia. E eu conto muito bastidor de matérias, de coberturas especiais, de viagens para cobrir jogos ou competições, matérias importantes, né, daquele escândalo do Pífero, de outras... Enfim, acho que quem lê vai ter uma noção não só da história do Inter, como também da história do jornalismo nesses 25 anos. É um livro muito jornalístico, né? Acho que é isso, escrito por um jornalista e é um documento histórico. O Hiltor Mombach escreveu a orelha do livro aqui e o título é esse, ó, Divisor de Águas. Fabrício Falkowski marca um lugar indiscutível com o livro O Inter, o Jornalismo e Nós. Repórter por natureza e analista de futebol, ele compreende como poucos que a história só é história quando feita de investigação. Tu talvez seja o repórter mais adorado pela torcida, pelos colorados, e mais odiado pelos gestores. Porque... Mas eu acho que nem pela torcida, né? Porque a torcida não gosta quando a gente fala algumas coisas, algumas verdades sobre o clube. Isso. Mas aquele torcedor engajado, mas o torcedor mesmo colorado gosta de saber o que está acontecendo lá dentro. Então esse livro aqui, por isso que o Hiltor chama de Divisor de Águas, ele tem esse olhar. Eu brinquei aqui contigo, tu é colorado, porque assim, quem cobre o Inter por 25 anos, gremista não é. Mas não importa se tu é gremista ou colorado, porque tu sempre colocou a profissão, né, o lado do repórter na frente de tudo, né? Porque mesmo sem misturar a paixão, porque a paixão tem que ficar em casa quando a gente está assistindo um jogo, na arquibancada, só que quem é jornalista setorista, nem na arquibancada vai, né? Sempre na cabine, sempre o momento de acompanhar o Internacional é trabalho. E eu queria começar por aí. Como é que é para um apaixonado por futebol quase nunca curtir um jogo de futebol porque está sempre trabalhando? Olha, eu vou te dizer assim, ó, esse é um dos... da parte ruim dessa... Porque assim, ser jornalista, tu sabe, porque tu é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, é uma profissão maravilhosa. Trabalhar em redação é um troço, assim, ó, só quem trabalha e convive numa redação de jornal, numa redação de rádio, de TV, sabe que ambiente maravilhoso que é de troca de ideias, enfim, é um ambiente descontraído, é legal. No meu caso, eu perdi isso, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho um filho vai fazer 10 anos e uma filha de 15,
e eu nunca vou ao estádio com eles, né? Então, esse é um dia eu vou ir, porque eu não vou trabalhar para sempre, ou vou com meus netos depois, enfim, mas eu vou recuperar isso, com certeza, e isso é uma das coisas que eu sinto, que eu não vou... Tu sente falta Eu disso? Sinto falta de ir no estádio como torcedor, de ir como eu ia com meu pai, como eu ia com parentes meus, enfim, fazer um churrasco meio-dia e depois ir, isso eu sinto falta. E como é há 25 anos, é um pouco doloroso, mas enfim... É muito tempo, mas a gente se acostuma também, né? Cara, a gente se acostuma a trabalhar final de semana, a gente se acostuma a trabalhar de noite, trabalhar quando ninguém está trabalhando, tu está trabalhando, é quase que nem médico. Mas né? te permite fazer isso, sabe? Eu também acompanhei o pai, né? Para quem não sabe, o Horácio Andrade da Rádio Guaíba, colega lá do Fabrício de grupo, o pai sempre me levou, eu era o único dos 3 filhos que ele levava para os estádios de futebol. Por isso essa minha ligação com o jornalismo e também com o futebol. Ele me levava e eu vivia os bastidores das transmissões esportivas, do rádio especialmente, né? Então, o pai estava sempre trabalhando. E eu fazendo bagunça pelos estádios, pelos ginásios e tal. Depois de muito tempo, eu comecei a convidar ele para ir no estádio, quando ele estava de folga, e assistir um jogo comigo. Contigo. E a gente ia assistir no Olímpico, na Arena, né? Eu, colorado, eu tenho um irmão que é gremista, o pai isento também, e ele ia nos 2 estádios. Ele ficava preocupado, tá, mas vão me ver aqui no Olímpico ou na Arena, vão achar que eu sou gremista. Vão me ver no Beira-Rio, vão achar que eu sou colorado. Mas a gente curtiu muito. Poucas vezes que a gente foi no estádio assistir como torcedor. Então isso é muito bom. E eu não esqueço nunca desses momentos. Então assim, vale a pena, né? Pegar alguns jogos para fazer isso. Mas a maioria é esses do trabalho, não tem como. Tem dias que dá, né? Uma folga, um sábado, ou enfim... Tem que achar um jeito de conciliar. A minha filha está me cobrando muito. A minha filha de 15 anos está me cobrbrando muito. Já tem 15, hein? Tem que fazer. Tem 15, tem que Daqui fazer. a pouco ela não quer mais saber de ti, viu? Sai de casa. Já está chegando nessa época. Eu gostei. Vamos falar um pouco do livro, tá? Quando que tu teve a ideia de escrever o livro? Como é que tu começa a escrever? Porque também é assessor de imprensa da Sojipa, né? Trabalha, imagino que de manhã. À tarde tu está sempre apurando matérias, pelo menos ali depois das 4 horas, e aí à noite que tu vai para a redação, né? Então quase que um trabalho em 3 turnos aí. Como é que tu achou tempo e quando é que tu sentiu a vontade de escrever o teu primeiro livro? Na verdade, olha, eu comecei a fazer esse livro há bastante tempo atrás, quando o Inter ia inaugurar o estádio. E aí eu escrevi quase nada, na verdade, porque eu ia fazer de Belém a inauguração do estádio. Pô, eu achei ali... Pô, o Inter, cara, agora vai inaugurar o estádio, vai crescer muito, enfim, o futebol todo brasileiro estava crescendo, estava num momento bom, a economia também estava num momento bom, enfim, tá tudo indo bem. Eu disse, vou escrever um livro, o Inter vai inaugurar o estádio, vai encaixar, vai ser um corte bacana. Só explica por que de Belém, né? Para alguém aqui que não estava em Marte, não lembra... Por que de Belém? O Inter quase caiu em Belém, né? Em 2002. No primeiro ano da gestão do Fernando Carvalho, o Inter quase caiu lá. E ali foi um divisor de águas. Ali, depois do primeiro ano da gestão do Fernando Carvalho. Que foi muito ruim. Foi muito ruim. Ele mudou várias coisas, eu explico bem no livro isso aí. Ele muda o tempo de contrato dos jogadores, ele arma um esquema para não atrasar mais o salário dos jogadores. Manter sempre a folha Ele em organiza dia. a casa. Ele organiza a casa. Chama o Muricy, inclusive, olha, só tem jogador jovem aqui, vamos montar do zero. Pouco dinheiro e vamos começar. E aí que o Inter começa a crescer. Então, pô, eu pensei, ia ser um corte bacana. Só que daí, cara, fazer um livro dá uma mão de obra, assim, ó... eu nem acredito que eu terminei. E aí acabei abandonando. Depois eu me dei conta, cara, eu vou fazer 25 anos de setorista. E lá no Correio do Povo, tu sabe disso, tem uma característica que não tem na Zero Hora e não tem nos outros jornais. Que eu sou setorista do Inter e praticamente, a não ser um caso extremo, eu só faço matérias de Inter. Sim. Eu sou responsável por esse assunto. Há 25 anos. Há 25 anos. Então, pô, é um corte muito longo. Tu é o setorista mais longevo que tem no Correio do Povo, né? Mas e da Zero Hora também, em qualquer lugar. Eu acho que os do Grêmio saíram ao longo dos últimos anos e tu permaneceu. E eu permaneci. Tem jornalista trabalhando há mais tempo que eu, Zé Alberto Andrade, tem um monte, né? Claro. Mais tempo que eu.
Só que no rádio eles vão trocando. Um dia é no Grêmio, um dia no Inter, um dia no Grêmio, um dia no Inter, depois vai para a seleção. E lá no Correio não. Então eu só cobri Inter. Então, pô, eu tenho que, incentivado por algumas pessoas, enfim, eu tenho que botar isso no papel, Claro. né? Eu tenho que escrever essa história. Porque eu tenho que tornar isso para as pessoas entenderem essa evolução. Não só do clube, mas também, como eu falei antes, do jornalismo, né? Então eu senti essa necessidade. E Quando aí, é que tu escreveu esse livro, então? eu escrevi... Tu trabalha 3 turnos, todos os dias. No dia, cara, eu escrevia... terminava minhas matérias no Correio lá, 8 da noite, escrevia um pouco. O problema é que para tu começar a escrever uma coisa como essa, aí tu tem que meio que entrar, tu tem que te reencaixar na história. Então tu demora uma meia hora, 40 minutos para tu voltar no tempo e começar a lembrar, e aí teve isso, aí tu confere, pesquisa. Tem que checar. Exatamente. Né? E aí, porque a memória é muito traiçoeira. Claro. Então tu demora uns 40 minutos para te reintegrar com a história. E aí depois tu começa a escrever, tu escreve 1 hora, então tu precisa separar no mínimo para ter uma produtividade mínima, assim, tu tem que ter umas 2 horas. Então era isso. Eu às vezes terminava minhas matérias no Correio lá umas 7h30, 8 horas e me dedicava a isso. E fui indo, final de semana, de noite, às vezes dá uma brecha de manhã, tu escreve um pouquinho também. Como é que tu organizou as ideias? Porque o que me chamou a atenção no teu livro, aliás, te agradeço, me enviou o livro agora, na última segunda-feira, já comecei a ler, já tem páginas marcadas aqui, e é muito teu texto, né, Fabrício? Um texto assim de Correio do Povo, né? A velha história do Correio do Povo. Um texto direto, simples e ao mesmo tempo saboroso, porque é cheio de informação. Né? Tem muita gente que diz, é muito fácil escrever matéria no Correio do Povo, né? Uns textos curtos. Sim, vai escrever um texto curto para ver, né? Pra dar... pior. É pior, porque tu dá informação de forma objetiva e simples, e ela ser útil é a coisa mais difícil que tem, né? É muito mais fácil escrever uma matéria longa, né, do que uma matéria curta. E tem muita essa pegada, assim, os capítulos, tem vários capítulos, olha só, ele tem 14 capítulos, e dentro de cada capítulo tem sessões. Subcapítulos. Subcapítulos. Né? Então os textos são muito curtos e muito, muito específicos. Só que o que me chamou a atenção, Fabrício, é que tu não faz uma ordem cronológica dos últimos 25 anos, que talvez fosse mais fácil de entender, mas seria mais chato de ler. Então tu começa a 1000 aqui. O primeiro capítulo é do caos às grandes conquistas, que é o que o Colorado quer saber, né? Ou quer começar a relembrar. E aí, primeiro, é Revolução Abortada, Zé Mário e o Começo, a entrevista do Medina. Eu queria que tu resumisse um pouco esse primeiro capítulo, que é um pouco a tua ideia inicial do livro. Acho que era isso que tu tinha escrito lá no começo, né? De Belém até a reinauguração do Beira-Rio, a reforma do Beira-Rio. Por que tu começa o livro desse jeito e que lógica tu seguiu para fazer os 14 capítulos? Vamos dizer, o esqueleto do livro, ele é a história do Inter de 2000, de janeiro de 2000, quando eu passei a ser setorista, aliás, estou fazendo 25 anos exatamente agora, até agora o último Campeonato Brasileiro que eu publiquei o Roger já era técnico no último capítulo quando tu chegar aí. Tá muito atual. Tá muito atual. O Inter já estava se encaminhando, inclusive, para a conquista da vaga. Então tem uma linha, vamos dizer, uma linha histórica aí, que é a linha do tempo do Inter, mas eu vou encaixando histórias dentro. Então, se a pessoa quiser ler a história cronológica do Inter, ela consegue ler, mas também deixando para trás algumas histórias, mas também eu coloco histórias que aconteceram, causos de coberturas. Eu conto a história do telefone, bem do começo, não sei se tu chegou, conto a história do telefone, primeira vez que eu fui, que daí não está encaixada na linha cronológica do clube, mas eu faço um parênteses, tem vários parênteses aí, dá para observar, até pela troca da letra. Isso. Então eu conto, por exemplo, a história do telefone. Primeira vez que eu fui viajar, a Caldas Júnior me deu lá um telefone, Orestes, que era um telefone aqueles de mesa, que deve ter na tua mesa de escritório, desse tamanho assim. Sim. O fone era com um fio, com um imã.
E tu usava com uma bolsinha, com uma coisinha que parece um telefone de guerra, telefone celular. Sim. Porque a bateria era imensa, enfim. Então conta essa evolução aí, já aproveita e conta a história dos colegas, enfim. Mas a linha do tempo é isso, começa em 2000, essa entrevista do Medina aí é aquela entrevista que ele dá para mim, que se transformou em histórica, que ele fala que o Inter ia conquistar títulos Só depois de 5 anos. no período de 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. Mas Medina, pelo amor de Deus, se eu botar isso numa matéria, os colorados vão querer se matar, porque... E o torcedor colorado naquela época, sofrido, sem ganhar títulos há muito tempo. Isso aí é 2000. Isso, sem ter ganho nenhuma Libertadores, nem Não, perto. nessa época o Inter não ganhava nem Grenal. O Miranda foi presidente de... aliás, o Miranda não assumiu, né? Primeiro foi o Jarbas Lima, depois o Jarbas Lima renunciou, e aí o Miranda assumiu. Teve uma eleição, o Miranda assumiu. E o Medina era um consultor super conhecido, né, no mercado, e veio para fazer um diagnóstico do Internacional. Ele veio na gestão do Amoretti, ou do Záquia. Ele veio antes do ano 2000. E aí, quando o Medina era diretor... O Medina não, o Fernando Miranda era diretor de futebol do... Eu não me lembro se era do Záquia, eu acho que era do Záquia. Tá. E aí o Medina fez esse trabalho, uma consultoria, uma avaliação do departamento de futebol. Cara, até vazou essa consultoria, deu escândalo, porque os jogadores não tinham uniforme, era um horror. E aí eles acordaram que se eles ganhassem a eleição, eles iam contratar o Medina para trabalhar, para implantar as ideias desse diagnóstico que eles tinham feito anos antes. E aí quando o Jarbas Lima ganha, com aquele grupo, o Inter 2000 Interação, encerrando aquele capítulo chamado Império Otomano, que era os irmãos Záquia e o Paulo Rogério Moretti, aí eles contratam o Medina para ele colocar em prática aquela série de ideias. Aí já me perguntaram várias vezes, tá, mas então deu certo, porque logo em 2006 o Inter é campeão mundial, então o Medina, na real, estava certo. Porque ele falou em 2000 que o Inter ia ganhar. Na verdade, não, porque aquele trabalho que começou com o Medina, ele foi totalmente interrompido, porque ele não deixou legado. Administrativamente, o Inter evoluiu na gestão Miranda, mas futebolisticamente falando, não houve evolução nenhuma. Quando o Fernando Carvalho assumiu em 2002, início de 2002, não tinha praticamente nenhum jogador aproveitável. Não tinha jogadores, né? Não tinha praticamente nenhum jogador aproveitável. Não tinha base também. Não tinha base. Então, começou todo um trabalho novo. Então, claro, se tu analisar assim, foi um vaticínio que deu certo, uma previsão que deu certo, sim, mas foi uma coincidência. Não teve nada a ver com o trabalho dele. Não teve. Até porque ele não teve continuidade. Não teve continuidade, não é nem culpa dele, exatamente. Não teve continuidade. Até porque o Fernando Carvalho sabia do diagnóstico e chegou e continuou. O Fernando Carvalho estava junto da gestão. Isso, e organizou as finanças ali, aquilo de não gastar mais do que arrecada. Tanto é que o Inter sofreu na gestão Miranda justamente por isso. Organizou a casa minimamente, pagou um pouco das dívidas, mas não contratou ninguém, não fez nenhuma diferença dentro de campo. E o Fernando Carvalho paga esse primeiro preço do primeiro ano, quase cai, aprende com os próprios erros e aí começa a trabalhar de um jeito diferente. O Fernando Carvalho, eu costumo dizer isso, tá? E tem gente que agora, essa gurizada mais nova, né, que não conhece a história, é bom ler esse livro aqui, ó, essa gurizada do Twitter aqui, ó, tem que ler esse livro. Eu costumo dizer, não é uma ideia minha, né? Acho que isso é quem conhece um pouco da história do Inter, que o Fernando Carvalho é o maior presidente da história do Internacional. Tu concorda com isso? Mas qualquer um concorda, inclusive o presidente Alessandro Barcelos concorda também. O atual presidente concorda com isso. Ele mesmo disse numa entrevista recente aí que o maior presidente da história do Inter que ele considera é o Fernando Carvalho. Mas isso é inegável, né? Porque... É que o Fernando Carvalho ficou muito manchado por ter caído para a segunda divisão. Em 2016. Sabendo que ele chegou lá também, né? Não tinha muita coisa para fazer. Não tinha muita coisa para... Acho que errou. Né? Acho que errou em várias coisas ali na gestão do Inter, na escolha de treinador, demora para demitir o Celso Roth, né? Depois também traz o treinador que não era o melhor, mas enfim, erra bastante ali na volta, mas isso não apaga. O Fernando Carvalho é
bicampeão da Copa Libertadores da América e é campeão mundial. Ninguém Exato. conseguiu isso no Internacional. Exatamente. Como é que ele consegue isso? O que tu conta aqui, resumidamente, Fabrício? Cara, foi exatamente isso que tu falou. Ele errou muito no primeiro ano, ele admite os erros, e acho que é o grande mérito dele é ele perceber os erros e mudar. Porque no primeiro ano, ele teve que montar um time do zero, não tinha ninguém dentro do vestiário. Não quero citar nomes aqui, mas só para o nosso pessoal que está em casa ter uma noção. O goleiro era o João Gabriel, aí tinha um zagueiro chamado Ronaldo, Barão. Esses eram os jogadores. Não enchia uma mão. Não enchia duas mãos. Não chegava a 10 jogadores. E o que ele faz? Ele contrata todos os jogadores. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Então, ele contratou a maioria por empréstimo, contrato de 1 ano, e sem dinheiro. Começou a atrasar, o salário atrasava, os jogadores naquela época o Brasileirão era um turno só, né? Era mais curto. Então, o Inter até não arranca mal, mas daqui a pouco começa a atrasar salários, os jogadores começam a discutir. O jogador tem um contrato curto, ele já começa a pensar em pensar no embora. que vai fazer no outro ano. E eles vai perdendo a mão, até quase cair lá. Se salva por uma vitória lá contra o Paysandu por 2-0. Um gol, inclusive, do Michael Liberalato, que morreu logo em seguida. E aí ele percebe esses erros. E no outro ano a TV passa a pagar mensalmente. Há uma mudança ali que beneficia os clubes. A TV passa a pagar naquela época ainda pelo Clube dos 13, do Fábio Koff e tal. Passa a pagar os clubes mensalmente. Lembrando que o Clube dos 13 era uma entidade, como se fosse uma liga que vendia os direitos de TV e administrava o dinheiro. Pagava para os clubes conforme mais ou menos o tamanho, a colocação no campeonato, enfim, era uma cota. E passou a repassar esse dinheiro mensalmente. E ele pensou, o valor, se eu não me engano, olha só que loucura, era 1 milhão por mês para o Inter. 1 milhão ganha qualquer um agora. Qualquer um. A cota de TV do Inter naquela época era 1 milhão e ele fez uma folha de 1 milhão. Então esse dinheiro da TV era intocável. Entrava no clube, pagava os jogadores, se não desse para pagar o resto, não tem problema. Os jogadores não têm que pagar. E os funcionários, né? Mas a folha tinha que estar em dia porque isso era... E aí ele começa a evoluir, aí vende um jogador, coloca outro, ele é um cara que entende... hoje está muito na moda, né? E os clubes têm muito recurso, muito mais recurso que tinha naquela época, então... mas o Fernando Carvalho é um observador de futebol, né? Então ele via tudo que era campeonato. Não, ele olha campeonatos da terceira divisão do Campeonato Paulista. Horror. Ele olha muito. E gosta, né? E gosta. Então, quando precisa de um lateral esquerdo, ele lembrava de um... Enfim, foi trazendo jogadores mais baratos. Errou também muitos. Claro. Trouxe muitos que não deram certo. E foi incorporando, o grupo foi pegando, né, a liga e... Tinha o Muricy primeiro, topou e fez um baita trabalho com ele, e depois veio o Abelão. Ficou 2 anos no Inter, depois veio o Abelão. O Abelão vem no início de 2006, aí logo depois, que eu conto em detalhes também, aí o Brasileirão de 2005, conto bastidores, como é que foi, como é que não foi, as negociações que teve, as brigas do Fernando Carvalho com o Sveiter, isso no Brasileirão de 2005, né, que o Inter é roubado, né? É roubado. Aquele Brasileirão era do Internacional. Para quem não lembra, teve um escândalo de arbitragem e a CBF... Anularam 12 jogos. O STJD anulou 12 jogos. Anulou 12 jogos e teve que jogar inédita, tudo de novo. Uma coisa inédita no futebol mundial. Nunca mais aconteceu, inclusive. E nunca mais aconteceu, e provavelmente nunca mais vai acontecer, porque é uma coisa... E depois teve roubalheira também da arbitragem, nesses outros jogos, mas o pior foi anular todas as partidas. E aí... enfim, aí o Inter começa em 2006, traz o Abel. O Fernando Carvalho traz o Abel. Como é que foi o convite para o Abel? Tu conta aqui? Eu conto o Abel. O Abel tinha passado pelo Inter já. Acho que já tinha tido 2 passagens pelo Inter. A anterior foi a fatídica derrota para o Olímpia, em 88, né? Semifinal. De Libertadores. Ele ficou marcado por não ser um técnico vencedor. Exatamente. E ele tinha ele vinha marcado por essa... Não é um técnico vencedor, ele faz bons trabalhos, mas acaba não ganhando. Enfim.
E aí o Fernando Carvalho contrata ele e dá esse discurso de cara já. No primeiro encontro deles lá no Rio de Janeiro, ele dá esse discurso. Diz, ó, eu vou te contratar para tu refazer a tua história. Tu vai refazer a tua história, aquilo ficou marcado negativamente na história do Inter e na tua história pessoal, né? Para quem não lembra, foi uma desgraça no Beira-Rio, provavelmente foi o jogo mais triste dos últimos, não sei, mas com certeza um dos 3, 4 jogos mais tristes do Beira-Rio, que o Inter perde a classificação e depois de ter ganho do Olímpia em Assunção por 1-0, gol do Luiz Fernando. Tomou 1-0 aqui, foi no gol de bicicleta. Aqui foi 3-2. 3-2. 3-2. E aí, ganhou pelo saldo, perdeu pelo saldo de gols. Né? Se não me engano, foi nos pênaltis até. Foi nos pênaltis, né? Se não me engano, foi nos pênaltis. Tá. Eu não sou tão velho, eu não era setorista nessa época, mas eu acho que foi isso. E aí ele dá esse discurso, o Abel se entrincheira nesse... e vem com sangue nos olhos. E aí começa a fazer o trabalho. Claro que essa não é uma linha interessante também, a gente observar que, inclusive nos trabalhos vencedores, não é uma linha reta. Claro que não. Tu vai desviando, tu vai fazendo correções de rumo. No próprio livro aí eu conto... A vinda do Fernandão é importantíssima, né? A vinda do Fernandão. O Fernandão estava fechado com o Flamengo. Estava fechado com o Flamengo. E aí o Fernando Carvalho vai até Goiânia. Vai até Goiânia, vai numa churrascaria e fica horas conversando com o Fernandão. Fica horas conversando com ele. O Fernandão sente ali confiança naquele projeto. Ele já sabe que o Inter está pagando em dia já há 2 anos e o Flamengo naquela época não pagava. E o Fernando Carvalho usa isso, né? Claro. Eles estão te dizendo que tu vai ganhar tanto, mas será que tu vai receber mesmo? Tu vai receber, não. Vai ser uma promessa. Isso. Lá tu vai receber. E aí o Fernandão diz para ele, o Fernandão sempre foi muito correto, né? Ele disse, eu vou pro Inter, eles apertam a mão, eu vou pro Inter, mas eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. Para dizer na cara dos dirigentes do Flamengo que eu não vou aceitar o convite, porque eu já alinhavei lá o negócio, eu não dei minha palavra, não assinei nada, mas eu já deixei alinhavado. Mas eu vou pro Inter, só tenho que ir lá. E aí o Fernando Carvalho ainda fica um pouco tenso, porque ele acha que, de repente, frente a frente, os caras do Flamengo vão convencer o Fernandão a ficar lá no Rio, enfim. Mas o Fernandão cumpre a palavra dele e vai pro Inter naquele Essa ano. montagem desse elenco é fundamental, né? Daí, depois tem a vinda do Yarley também. Tem o Yarley, tem o Tinga, o time vai pegando o corpo, veio o Jorge Wagner, que veio da Rússia, o Fabiano Alex, né? O Alex veio antes, né? O Alex foi a primeira grande contratação, entre aspas, né? Vamos dizer, o primeiro investimento maior, porque o Inter pagou, se eu não me engano, tá aí no livro, pagou 1.400.000, não lembro se é dólares ou reais, em 200 prestações. Imagina. Para o Guarani de Campinas. O Alex que era um jogador médio, né? Era um jogador novo, de muito potencial, que o Fernando Carvalho apostou achando que ele ia dar certo. E no começo ele até não deu muito certo, porque ele sempre foi um jogador... Se lesiona também. É muito frágil, fisicamente, assim. Muito bom de cabeça, muito vencedor, assim, muito bom de grupo, mas ele era frágil fisicamente. Então ele se lesionava muito. Inclusive ele começa aquela Libertadores jogando... Ele nem foi inscrito na Libertadores. Ele é inscrito depois. E depois acaba sendo decisivo, né? Com gols, inclusive. Mas ele começa lesionado, em 2006 já, né? Eu acho que ele é contratado em 2004. E demora a engrenar. Depois ser um dos jogadores mais importantes aí da história do Inter. E qual a importância ali daquela dupla de zaga, Bolívar e Índio? Cara, o Índio é uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, que eu já convivi. Que veio do Juventude, o Índio. Veio do Juventude. A contratação dele já é uma loucura, né? Porque o Índio... o Fernando Carvalho queria contratar o Índio há muito tempo. Pelo menos 1 ano antes dele vir. E aí acaba... Ele estava no Palmeiras e acaba... Ele dá uma entrevista lá, ele não se apresenta para um jogo, e ele dá uma entrevista dizendo... Essa entrevista tem no YouTube, o que você procurar. Que ele dizendo que estava com o diabo no corpo. Bem coisa do Índio, né? Aí os caras do Palmeiras mandam ele embora e ele acaba indo pro Juventude. Aí ele joga contra o Inter umas 2, 3 vezes. E arrebenta. Arrebenta. Inclusive como lateral direito. Muita força física.
quem jogou contra o Índio, centroavantes, não devem ter esquecido jamais que jogar e enfrentaram o Índio. Porque ele era desgraçado dentro do campo, né? Ele cuspia, cara, ele fazia de tudo. Tem coisas impronunciáveis aqui. Tem uma história do centroavante, aquele do Palmeiras, né? Cara, o Serginho. Tem uma história... Tu conta essa aqui, que ele pede o Índio sempre ficava mastigando chiclete. Conta essa história. Ele ficava mastigando chiclete e aí, eles, acho que na final da Libertadores. Aí eles entraram em campo e ele tinha esquecido o chiclete. Aí o Bolívar, pô, tô sem chiclete. Índio, não enche o saco. Joga, cara. Não tem chiclete, joga. Não, cara, sem chiclete eu não consigo jogar, não sei o quê. Cara, acho que era o Aloísio. O Aloísio. O Aloísio tá comendo chiclete, pede pra ele. E o Índio vai no Aloísio. Semifinal da Libertadores. Eu acho que era a final da Libertadores. A final aqui, né? Porque foi lá, isso, é a final. Aloísio, centroavante de São Paulo. E aí o Índio tira o chiclete da boca do Aloísio. Um negão feio, né? O Aloísio entre nós. Mal encarado. Isso, né? Tira o chiclete da boca do Aloísio e come. E passa o jogo inteiro comendo chiclete do Aloísio. E o Aloísio conta que depois disso ele ficou intimidado, né? Pô, se o zagueiro faz isso... Que mais que ele pode fazer? Que história. Qual a grande história que tu revela aqui no livro, que as pessoas ou não lembram mais, ou que tu acompanhou de bastidores, Fabrício? Aqueles de vestiário, quando tu entrava no vestiário e via lá aquelas coisas balançando e tal. Cara, eu conto aí... Tu tem saudade dessa época? Sem querer te sacanear. Não. Na verdade, assim, quando eu comecei, eu peguei a estrutura do vestiário dessa fase aí, mas a porta não abria mais. Era como se fosse... Não, 25 anos atrás, não abria mais. Tinha estrutura. A gente pegava eles em outros lugares, na beira do campo, mas não entrava mais no vestiário. Porque tinha uma porta, como se fosse uma porta de garagem dentro da sala de imprensa do Beira-Rio, que era de um lado da sala de imprensa e do outro já era o vestiário. E depois dos jogos, eles abriam aquela porta e se transformava tudo numa coisa só. Essa fase eu não peguei, isso deve ter terminado 2, 3 anos antes. Eu peguei... Existia a mesma estrutura, mas a porta não abria mais. A porta estava permanentemente fechada. Que sorte, né? Não que sorte, esses momentos. Eu cheguei a entrar dentro do vestiário do Beira-Rio algumas vezes, normalmente depois de títulos, né? Aí, naquela época a gente entrava no campo, né? Quando foi campeão da Libertadores, eu entrei no campo as 2 vezes e para entrevistar os jogadores, os personagens, enfim, todo mundo entrava, né? Tu lembra que zona era, né? E depois ia todo mundo para dentro do vestiário, enfim, tu entrevistava todo mundo que tu queria, né? Mas uma coisa legal de bastidores, assim, que eu conto, é que os treinos antes do Mundial, que o Inter ganhou do Barcelona. Sim. Porque os jogadores estavam já há 2 semanas no Japão, praticamente, mais um tempo aqui em Porto Alegre, concentrados. Então, os jogadores, assim, que tinham uma vocação mais noturna, estavam há praticamente 3 semanas em regime de concentração total. Então, comiam bem, dormiam bem. Tu conta aqui a história do Gabiru, né? Conto aí a história do Gabiru, é aí que eu quero chegar. Então, o Gabiru estava... Não foi à toa que o Abel colocou ele lá, entendeu? Porque que aconteceu? No penúltimo treino antes do jogo, contra o Barcelona, o Abel pegou os reservas do Inter, entre eles o Perdigão e o Gabiru, e montou o time como se fosse o Barcelona. Espelhou como se fosse o Barcelona. Espelhou como se fosse o Barcelona. Cara, foi um horror. E o Gabiru era o Ronaldinho Gaúcho. O Gabiru, eu não me lembro, acho que era. Eu acho que era, né? O Ronaldinho Gaúcho. E o Perdigão, se eu não me engano, era o Mota, que era o cara que distribuía o jogo. E eles arrebentam com o treino. Arrebentam com o treino. O Gabiru melhor, disparado. O Gabiru melhor e o Perdigão, assim, ó, dando tapa pra tudo que é lado, que tinha um passe bom pra caramba, né? Os dois da noite, notívagos, né? Agora até lá... hoje gosto, né? Agora eu gosto muito, mais ainda. E lá eles estavam 4 semanas só treinando, se alimentando bem. Zero bala. Destruíram no treino. Daí,
E tu conta aqui que o Abel terminou, inclusive, o treino antes, né? Porque Terminou os jogadores antes. titulares estavam irritados. Terminou antes, os caras tudo irritados, nós vamos, tem que fazer alguma coisa. E aí eles se reúnem, o Fernandão diz, eu vou... Aí, né, se reúnem, vão falar com o Abel, vai o Yarley, o Fernandão e o Pato. E o Pato? O Bolívar não estava também? O Bolívar acho que estava também. Vão no quarto do Abel e conversam com ele, nós temos que montar, e o Abel... Ele tem esse mérito, e ele mesmo reconhece, né? Ele tem esse mérito de ter ouvido eles. O Fernandão diz, cara, o Fernandão se entrega também, porque diz, eu vou marcar o Mota. Eu vou marcar o Mota, que era o cara que... Tanto é que ele sai, né? Ele completamente exaurido, ele sai. Ele entrou para marcar o Mota. Que era o Perdigão no treino, né? Eu não vou deixar esse cara jogar. Não vou deixar jogar. Ele tentar jogar quando desce, mas marcar o Mota. E ele faz isso, né? E deixar o Yarley e o Pato tentar jogar. E aí tinha uma dúvida, o Abel, o próprio Fernando Carvalho dizia que ele queria botar o Vargas ou o Alex né, fazer um meio campo mais reforçado e tal, e tirar o Pato. E os jogadores diziam, não, vamos botar o Pato, porque eu vou ajudar, o Fernandão dizendo, né? Eu vou ajudar e deixa o Yarley e o Pato lá na frente. Deixa o Yarley jogar, que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, e o Abel compra a ideia, nós vamos ganhar. E aí eles fazem um outro treino no outro dia, já com as ideias, e aí o troço funciona, e eles pegam uma confiança, e aí vão pro jogo e fazem um jogo de igual para igual, né? Um jogo de igual para igual com o Barcelona. Cara, o Inter não é amassado em nenhum momento. Não é amassado, e assim, eu tava lá, né, cara, tu vê pela reação das pessoas. Então, por exemplo, eu tava numa tribuna de imprensa bem do lado da tribuna de honra, onde estavam os dirigentes do Inter, e lá em cima, bem lá em cima, tinha a tribuna, o presidente da FIFA, o presidente do Inter, o presidente do Barcelona, mais algumas autoridades ali que eu não sei quem eram, o Fernando Carvalho todo descabelado, louco. Ele não tinha ficado na tribuna de honra no jogo anterior contra o Al-Ahly. Ele disse que eu não vou conseguir, vou fazer fiasco na tribuna de honra, não vou conseguir. Mas aí o pessoal da FIFA insiste, né? E aí ele vai na final. E aí tem uma hora que eu acho que o Índio dá um chute no primeiro tempo ainda, assim, não é muito perto, mas aí eu olho pro Fernando Carvalho e ele faz ele tá demonstrando confiança de, cara, ele não tá tão mal. Tava assim. tranquilo. Tava tranquilo. Tranquilo também não, acho. Tranquilo não é bem a palavra, mas tá conseguindo sair no soco com o Barcelona. Isso. Trocar golpe com o Barcelona. Não tá encurralado não tá nas encurralado. cordas. Aí termina o primeiro tempo. Que era tudo que o torcedor colorado também queria. Não fazer fiasco. Não fazer fiasco. E aí termina o primeiro tempo. E aí Deco e Ronaldinho Gaúcho saem o primeiro tempo com o semblante meio irritados. Meio irritado. O Ronaldinho, ele dá uma entrevista muitos anos depois dizendo que essa é a derrota mais marcante da história da carreira dele. Claro. Então, assim, tem muita gente que desfaz, né? Diz, Ronaldinho não estava nem pro jogo. Tava muito afim de ganhar esse título. Aliás, antes do jogo, o Perdigão conta isso, não sei se está no teu livro, ele conta que o Ronaldinho convidou eles para uma balada depois. Diz, olha aqui, vamos devagar que depois nós vamos sair aqui. Né? Tentou jogar isca neles. Exatamente. Aí no livro também eu entrevistei depois do jogo a gente faz o Inter é campeão mundial, aquela coisa toda, e os jogadores vão para uma churrascaria, que é onde eu tiro essa foto com o Fernandão aí atrás na contracapa. Essa aqui. Essa aí, ó. Tá o Fernandão com a roupa do jogo ainda, com a taça, e ele... Aí fazer uma foto tua com a taça, enfim, né? Ele disse, não, vamos tirar junto, porque tu também participou e tal. Isso até, já botei algumas vezes nas minhas redes sociais, isso é uma demonstração do tamanho do ser humano que era o Fernandão, da generosidade dele, né? Porque verdade. Não tinha motivo nenhum para fazer isso, né? E eu era só um jornalista que estava ali, né? Enfim, aí tirei essa foto com ele, é uma lembrança que eu guardo com muito carinho, porque ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa de convívio, assim, maravilhosa, né? Num tempo que a gente conhecia os jogadores, né? Que a gente falava... Podia conversar, bater papo. Exatamente. Mesmo. Eu falava sobre meus filhos, ele falava sobre os filhos dele, não só com ele, com todos, né? Então, a gente realmente se conhecia.
Não dá para dizer que é amigo, porque amigo é um pouco mais, né? Claro. Mas nós éramos conhecidos, quase amigos. E isso é uma recordação que eu... Quase que um troféu que eu guardo da minha carreira, essa foto dele, porque é uma pessoa realmente maravilhosa. Mas foi tirada nessa churrascaria que os jogadores foram comemorar depois. E aí tem duas coisas marcantes nessa churrascaria, que quando eu entro, porque eu chego depois, né? Que, sabe que o jornalista tem que pegar táxi, aquela confusão. Imagina Tóquio, né? Chego um pouco depois, que eles já tinham chegado, que vão de batedor, enfim. E aí eu entro no salão, na churrascaria que estava fechada só para o Inter, e assim no canto eu vejo numa mesa assim, tá o Gabiru e o Perdigão um do lado do outro tomando cerveja em jarra de vinho, assim, chopp. Acho que era chopp, né? Em jarra de vinho, desse tamanho, assim, essas que a gente serve vinho, né? Ou água. E a outra, eu entrevistei todos os jogadores dentro, que estavam nesse... acho que eram 23 jogadores, entrevistei todos os 23. Deve ter sido o melhor chopp que eles tomaram depois de 30 dias, né? Meu Deus. E aí eu entrevisto o Ceará, que o Ceará marcou o Ronaldinho, né? E aí eu pergunto, Ceará, vocês chegaram a conversar algum momento do jogo? Porque, enfim, passou o tempo inteiro do lado dele, e aí? 90 minutos. O Ceará disse, não, não trocamos nenhuma palavra, mas quando ele erra uma cobrança de falta no segundo tempo, que passa raspando... Tava 1-0 pro Inter. Já estava 1-0? Já tava 1-0. Tava 1-0, né? Aí o Ceará chega nele, o Ceará que me contou, né? Chega nele e diz, tu errou essa cobrança de falta, agora vocês não ganham mais da gente. Acabou. E aí o Ronaldinho, segundo ele, diz, concorda, acabou para nós. Esse foi o diálogo dos dois, que o Ceará me relatou, e eu escrevi uma matéria que saiu no dia seguinte no Correio do Povo, num caderno especial que circulou no dia seguinte. Bom, pessoal, vamos fazer um brevíssimo intervalo aqui para o ABRS, em defesa da advocacia e da cidadania, também em nome de Vinhos do Mundo. Depois vou mostrar várias imagens que estão aqui no livro do Fabrício Falkowski, O Inter, o Jornalismo e Nós. Tem fotos aqui com os jogadores, mas muito da carreira, né, de momentos especiais do Fabrício nesses 25 anos como setorista do Internacional. Já voltamos com o Poder RS aqui no Multi RS. O Poder RS está de volta para o ABRS, em defesa da advocacia e da cidadania, e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega, especialmente vinhos brancos, rosés e espumantes agora para você se refrescar nesse verão gaúcho que está sendo histórico. Mar Clarinho, Alá Caribe, esverdeado, quente, está tão quente que tem água viva, viu, no nosso litoral, que muitas águas vivas, elas também estão indo embora agora, mas tempo bom, sempre com sol, já estou até bronzeado aqui, porque a gente tem o nosso estúdio Multi-RS lá no Ramblas, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Eu volto para lá na próxima sexta-feira e depois fico, olha, até o Carnaval. Eu vim aqui para Porto Alegre essa semana justamente para falar aqui com um colega, repórter, jornalista, o Fabrício Falkowski, que está lançando este livro aqui, ó, O Inter, o Jornalismo e Nós, que dá para comprar onde? Eu vou começar com o serviço, tá? Tem algumas livrarias, tem inclusive na praia, em Capão da Canoa tem, na livraria lá Praia Mar. Praia Mar, tem que botar na Livraria Santos, viu, que é nossa parceira aqui. Tá na Livraria Santos, eu acho também. Tá na Livraria Santos, que inclusive é nossa vizinha, tem uma livraria lá no Ramblas, do lado do nosso estúdio. Eu acho que tá na Livraria Santos. Tem no Bourbon Country, naquela livraria grande, tem vários lugares, várias livrarias, né? Tem lojas, algumas, a Intershop da rodoviária tem, por exemplo. Mas tem, para quem quiser comprar direto, recebe em casa, no site www.ointerojornalismoenós.com.br. Ah, bem fácil. É o nome do livro. Só botar no Google que vem fácil. .com.br, compra lá, recebe em casa.
Cara, o livro está muito bonito, muito bem editado, né? Muito mesmo. E tem uma novidade aqui tecnológica, né? Que mostra um pouco da evolução do jornalismo. Sempre tem aqui um QR Code, ó. Vou mostrar aqui, vamos ver se pega. Tem um QR Code junto das matérias e também tem muitas fotos, muitas imagens que nós vamos começar a passar aqui no telão. Bem aqui, ó, mostra aqui. Ali, ó. Várias matérias têm esse QR Code. Por quê, Fabrício? É porque assim, ó, para não repetir a matéria, né? O que eu fiz? Eu reproduzi. Quem quiser ler a matéria inteira, que às vezes eu faço uma referência a uma matéria, então escaneia o QR Code com o celular e tem acesso à página do jornal. Mas não são só páginas, né? São documentos, são áudios, são vídeos, enfim, coisas importantes da história do Inter que eu refiro ao longo do livro. E aí a pessoa que tem curiosidade para ver, por exemplo, eu coloco aqueles documentos do Ministério Público que embasaram a busca e apreensão dos dirigentes do Inter no escândalo pífero, por exemplo. Então lá tem um documento com centenas de páginas, com trocentas provas e documentos. Quem quiser olhar, aponta o QR Code e cai lá. É um livro multiplataforma. Que são coisas que de repente a pessoa já ouviu falar, mas nunca teve acesso, nunca conseguiu ver. E aí ela vai conseguir ver. É bem interessante. Eu, por exemplo, nunca acessei esses documentos. Dá para acessar pelo livro. Dá para acessar aí. São vários documentos, tem áudio, tem vídeo e tem muitas páginas de jornal do Correio do Povo, matérias que eu mesmo escrevi. Vamos lá, caderno de fotos. Vamos colocar aqui, Duda, vamos começar a exibir aqui algumas das imagens no telão. São imagens da tua carreira, desses últimos 25 anos. E olha que interessante, não sei se o pessoal vai começar por essa foto, mas a primeira foto do caderno de fotos é com meu pai. Meu pai e o Hernani Campelo, tá? No Equador. Ó, lá no Equador, mostra que bota no telão. Foto com o pai e o Hernani Campelo é a primeira foto do caderno de imagens aqui do Fabrício nesse livro. Tem a foto aí? Vamos colocar aqui no caderno. Vamos colocar no telão. No Equador, o Montanha, né? Famoso Montanha, que agora está trabalhando no internacional. Que era um sonho de vida dele. Montanha é muito colorado, sempre foi, ele nunca escondeu isso, né? E ele é um baita profissional também, né? O teu pai é uma pessoa maravilhosa, né? De convivência. É bom de viajar com o pai? Maravilhoso. Teu pai é o seguinte, tu convidar ele, Orestes, vamos comer um hambúrguer, ele aceita. Vamos numa churrascaria, ele tá afim. Essa foto mesmo, Duda, essa aí, ó. Olha aí. É a primeira foto do caderno de imagens aqui do livro. Tá ali, ó, Montanha. Esse avião é fretado, né? O Inter fretava esse avião aí. Esse avião aí, inclusive, Orestes, esse avião quase caiu, na real, com a gente, né? Porque ele é um avião que o Inter freta para um jogo contra a LDU, na Libertadores de 2006, e o Inter dormiu em Guayaquil, que é nível do mar, e no dia do jogo viajou para a LDU, para Quito, que aí fica a uns 3 mil metros de altitude. Só que para chegar lá, cara, tem uma cadeia de montanhas ali, que é a Cordilheira dos Andes, enfim, né? E, cara, nuvens, relâmpagos, um horror. E, claro, acho que o piloto não era acostumado àquela pista, aquele lugar. Olha... Que loucura, deu um susto. Foi horrível. Deu um susto. Esse foi um dos maiores sustos que eu tomei, assim, em viagem de avião. Foi nesse voo aí com Montanha e com o teu pai, Orestes. Tinha mais gente aí nessa viagem, né? Porque era um voo fretado, só tinha jornalistas e jogador e a delegação do Inter. E aí foi uma viagem tensa. Coloca mais imagens aí. Vamos lá. Vamos passando com as fotos aqui. Vai colocando, meio sem ordem. Aqui tem outra. Essa aí também é o Orestes, isso aí em Abu Dhabi ou Dubai, não sei mais, mas ele tá com uma lata de Coca-Cola escrita em árabe. Em árabe, né? Em árabe. Isso aí deve ser... Ou foi isso aí foi no Mundial de 2010. Que o Inter não ganha. Que o Inter não ganha. Que, aliás, não chega na final, né? Foi um fiasco. Não chega na final. Vai lá, mais uma. Aqui, festa. Isso aí é uma imagem dentro do avião fretado que leva o Inter para o Mundial de 2010. E esse é um dos erros
inclusive o Fernando Carvalho admite isso hoje, daquela condução ali, daquele Mundial, que o Inter se misturou muito com a torcida. Foi né? muito oba-oba. Foi muita euforia. Né? Então isso. o avião foi lotado de torcedores, era um avião grande. Não sei que tamanho que avião era, não me lembro mais, mas era um avião muito grande, lotadinho, lotado. E o hotel do Inter lá em Abu Dhabi também não era fechado, então os jogadores conviviam com os torcedores e... Não teve aquela concentração necessária. Teve foco, né? Não teve foco. Que teve em 2006, por exemplo. Né? Claro. Então esse foi um dos erros. É uma imagem da construção do Beira-Rio. Da reforma, né, na verdade. Da reforma, da reconstrução da reforma em 2012, 13, 14. Aí vai passando. Pode passar. Legal que tem várias imagens aqui no livro mesmo, que contam um pouco dessa tua trajetória, né, de 25 anos aqui. Vamos lá? É muito tempo, né, Orestes? E muita coisa aconteceu nesse tempo. É uma história muito rica, né, do Inter, né? Enfim, foi campeão mundial, mas também caiu logo em seguida, em 2006, né? Isso é uma imagem do Índio, ele já tinha se aposentado, mas a gente participou de uma promoção do Inter lá. Eu fui convidado para participar de um jogo no Beira-Rio e o Índio estava junto, a gente se reencontrou aí nesse dia aí. Vai passando as imagens do telão, nós vamos continuar conversando aqui. E a participação do Perdigão. O Fernando Carvalho sempre conta, né, que ele era muito bom de grupo, né? Divertia todo mundo, mas tinha aquela história de bota lá, de jogar o futevôlei. O que tu tem para contar de bastidor do Perdigão? Cara, o Perdigão, ele tem esse jeito meio fanfarrão, mas primeiro, ele jogava muita bola. Jogava muita bola. Jogava muita bola. Ele não era, assim, atleticamente um grande jogador, mas ele tinha muito. Se ele tivesse 10 centímetros mais e fosse um pouco mais atleta, ele... Teria sido um dos grandes jogadores. Exatamente. Ele, inclusive, foi de seleção de base, né? Mas ele era o primeiro jogador a chegar no vestiário. Tu acha que ele é vagabundo, né? Tem essa cara de vagabundo, de chegar atrasado. Pelo contrário. Ele chegava antes que todo mundo e organizava torneio de vôlei, de futebol de mesa, enfim, e conseguia agregar os jogadores todos. No final das contas, se transformando num grupo quase sem panelinha, o que é quase impossível, né? E fazia, inclusive, que os jogadores chegassem antes para treinar, porque tinha ali Tinha uma resenha, tinha uma resenha, uma integração. No final das contas, ele era ele servia ali como um algodão entre os cristais, ele conseguia unir os grupos, enfim, esse era o grande papel do Fernandão. Essa foto aí é no aeroporto de Buenos Aires, depois que o Inter perdeu um jogo pro Boca, numa Copa Sul-Americana, acho que de 2004, 2005. O que tinha naquela capa ali? É uma foto do Inter, eu não me lembro o que está escrito ali. Chapa Inter, eu acho, né? Isso. Chapa Internacional. Chapa Internacional. E é com o Serginho Couto ali? É Sérgio Couto. Sérgio Couto que não largou o jornalista. É verdade. Vamos falar rapidão aqui, antes de terminar, sobre o grande escândalo, né? Dívidas, roubalheira que teve no Internacional e que também é um trabalho jornalístico de investigação tua, né, da equipe do Correio também, mas muito pelas tuas mãos. Como é que tu conseguiu chegar a isso? Cara, isso aí... Tem que ter coragem para fazer isso, né? Porque muita gente viu o que estava acontecendo e ninguém botou a cara. Tinha muita assim, informação desencontrada, fofoca, enfim. Só que daí, depois que terminou a gestão, né? Termina a gestão, o Inter é rebaixado em 2016, começa a gestão Marcelo Medeiros, o Inter na segunda divisão, completamente destruído, sem dinheiro, sem jogadores? Sem jogadores, sem nome na praça, queimado completamente, sem crédito, completamente queimado na praça, porque não pagava, não cumpria porque às vezes tu não paga a dívida, mas tu promete e depois vai lá e paga, mas nem o Inter tinha um abalo de confiança no mercado nessa época. E aí uma fonte me liga e me diz que 5 empresas de ramo de construção civil tinham recebido 9 milhões do Inter
em troca de obras no Complexo Beira-Rio que ninguém sabia O que foi quais feito? eram. E eu fui até ao encontro dessa pessoa, no escritório dela, e ela me deu o CNPJ dessas 5 empresas. Estou te contando exatamente como aconteceu. E o nome, enfim, da empresa, e disse: essas empresas, 5 empresas, receberam 9 milhões do Inter e não tem obra nenhuma que justifique isso. Esse valor. Eu não sei exatamente que período do ano foi, mas deve ter sido ou fevereiro ou março, por aí, porque era calor. Eu me lembro que era calor. Eu voltei para a redação, demorei mais alguns dias, porque, como eu te disse antes, fofoca, no futebol principalmente, tem um monte, né? Então, demorei uns dias, mas, enfim, fui atrás, peguei o CNPJ de cada uma das empresas, tirei o cartão de CNPJ que tinha uns números de telefone, me sentei um dia lá e comecei a ligar para todas, para 5. Liguei para... O cartão do CNPJ tem um monte de número, né, de telefone, né? 5, 6 números. Peguei o número primeiro, liguei o primeiro número, não dava, o segundo não dava, o terceiro não dava, o quarto não dava, até caiu uma pessoa atendeu. Isso da primeira empresa. Aí, do outro lado da linha, atendeu uma pessoa lá e disse: ó, aqui é o Fabrício, trabalho no Correio do Povo, estou procurando a empresa tal. Aí ela disse: olha, aqui é da contabilidade X, essa empresa... a gente prestou serviço para essa empresa, mas ela não existe mais. Ela está inativa. Estranho, né? Peguei a lista de novo, comecei a ligar de novo para a segunda empresa e, cara, caiu no mesmo escritório de contabilidade. E também estava inativo. Também estava inativo. Isso aconteceu 3 vezes. Das 5, 3 empresas haviam sido clientes desse escritório de contabilidade e estavam sem funcionar. Eram notas frias. Na hora eu matei a charada que isso eram adiantamentos, né? Para explicar mais ou menos, numa empresa como o Inter, ou como aqui na TV, ou como lá no Correio do Povo, quando tu vai viajar ou quando tu vai fazer alguma coisa, tu vai no tesouraria, tu pede lá pro Orestes, só, eu preciso de R$1.000, tu assina um papelzinho, um adiantamento. Depois presta conta. Depois tu traz a nota, entrega ali e presta conta. Se faltou, a empresa te ressarce, se sobrou, tu devolve o troco. E eu matei na hora. Isso aqui era nota fria que foi usada para isso. Para justificar gastos que não existiram. Só que aí em milhões. 9 milhões. Aí um dia, eu estou dando uma resumida aqui, isso. Tá? Aí então a gente tem 2 minutos. Então... Aí um dia eu pesquisei no Google, vi que as empresas uma era em Viamão, outra não sei o quê, não tinha como ser. Um dia eu encontro o Marcelo Medeiros na Guaíba e passo para ele essa informação. E ele, meses depois daquela famosa auditoria, demora alguns 2, 3 meses, ele me retorna e me liga um dia. Diz: Fabrício, aquelas 5 empresas que tu me passou o CNPJ, tá aí o e-mail no livro, eu reproduzo o e-mail no livro, que eu mandei para ele, porque eu combino com ele. E tu não fazia uma matéria antes? Não. Segura. Eu seguro, porque eu tinha que confirmar. Tá apurando. O que eu pedi para ele? Eu preciso que tu me passe o valor que essas 5 empresas receberam do Inter. Na vírgula. Quanto é? Tá. E aí eu mando um e-mail para ele e ele passa isso para a auditoria e a auditoria depois devolve para ele e um dia ele me liga: Fabrício, aquela informação que tu me passou é verdadeira. Essas empresas receberam quase 10 milhões, era 9,9 milhões de reais do Inter e não tem nenhuma obra que justifique. E só então que eu faço a primeira matéria. Isso já é agosto de 2017, né? E aí começa toda a investigação. Aí e a gente tem descobre... uma confusão no Conselho Deliberativo e aí começa aquelas auditorias internas. E depois você descobre um monte de coisa, aí né? vai Tinha Ministério mala Público, de dinheiro, mochila, recebia, né? mochila de dinheiro, um monte de coisa. É um horror. Tá tudo no livro, Tá tudo é uma no história de 25 anos. Uma hora foi pouco para a gente falar aqui sobre esse livro que resume a melhor parte da história do Internacional, né? Melhor e a pior, mas a melhor é muito maior do que a pior, que é uma passagem pela segunda divisão. Fabrício, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Vou ler todo o livro e acho que vou te chamar de novo. Vou falar para os guris do Grenal na TV aqui para te vir. Pode chamar. Porque tem muito assunto aqui nesse... Quantas páginas? Tem mais de 400 páginas. Mais de 400 páginas. Vou ler no verão ainda, tá? Vou ler num capítulo, é muito saborosa a leitura. Já li 2, 3 capítulos ontem à noite e vou ler agora no verão. Obrigado.
Valeu, Parabéns valeu, pelo trabalho. Obrigado Parabéns pelo pelo convite. trabalho. Obrigado pelo convite. Poder e Res fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.